Olá, empreendedores, olá, empreendedoras, tudo bem com vocês? Hoje trouxe mais uma vez aqui a Fernanda Ellis, direto do UK, para a gente poder falar sobre a coisa extremamente importante que é imposto de renda. Né? Imposto de renda no Brasil, imposto de renda lá, como o brasileiro pode lidar com isso, como o estrangeiro deve lidar com isso. A Fernanda é uma especialista, ela vai se apresentar e com certeza vai ajudar você a tirar todas as suas dúvidas em relação a quem é residente do Brasil, quem não é residente, enfim, relacionado tudo aí a imposto de renda de pessoa física. Fernanda, mais uma vez, seja bem-vinda. Olá, Altair, mais uma vez obrigada, adoro participar do teu canal. Eu sou advogada no Brasil, então minha especialidade no Brasil era tributário, mas já faz muitos anos que eu moro aqui no Reino Unido, na Inglaterra, e aqui na Inglaterra, além de ter feito um mestrado em Direito, depois eu fiz o curso de contabilidade aqui e hoje eu sou Chartered Accountant, então eu tenho todas as qualificações para trabalhar como contadora aqui no Reino Unido e hoje eu tenho uma firma aqui no Reino Unido de contabilidade e tenho uma pessoa no Brasil também, então nós ajudamos aí pessoas que estão com assuntos ou no Brasil e deixaram o Brasil, podem ter ido para qualquer país do mundo, mas são aquelas pessoas que têm rendimentos no exterior, ou a pessoa que tem assuntos UK, Brasil e precisa de assessoria aqui no Reino Unido. Maravilha. Fernanda, vamos lá. A pessoa saiu do Brasil, né? Foi para o Reino Unido, está trabalhando aí, está morando aí, mas ainda está com a situação de residente no Brasil. Como é que fica essa situação? Então, tem a saída definitiva é assunto de muitos vídeos do YouTube, muitas pessoas falam de N problemas que encontram aí com a saída definitiva, então é muito válido falar sobre a declaração de saída definitiva. Quando a pessoa sai do Brasil por 12 meses, ela pode caracterizar que ou ela saiu definitivamente ali na data que ela embarcou, ela fala, olha, estou saindo, é definitivo, e ela faz a comunicação de saída definitiva dela baseada nessa data, depois a declaração com aquela data da comunicação, ou essa pessoa teria 12 meses que ela pode classificar que essa saída foi temporária e ela não regressou para o Brasil, daí se dá a data da saída definitiva dela. Então, isso é quando a pessoa sai e de fato não volta, tá? Ela saiu, ela pode usar duas datas, a data que ela de fato saiu ou quando se deu 12 meses sem retornar. Um ponto que fica mais complexo é quando a pessoa sai do Brasil, mas de tempos em tempos ela volta para o Brasil e ela mantém aí um vínculo bem forte com o Brasil. Então, essa pessoa, embora ela pode ter um emprego aqui no UK, alguma coisa assim, ela pode, de repente, manter sua residência no Brasil. E daí vale a pena conversar com uma especialista para determinar em que ponto se deu a saída definitiva e fazer um planejamento de que é melhor, manter essa residência tributária no Brasil, fazer a saída, como se estruturar para fazer de uma maneira melhor, porque a tributação é diferente. Se a pessoa tem rendimentos no Brasil e ela sai, os rendimentos dela passam a ser tributados de maneira diferente se ela faz a saída. E muitas pessoas têm dificuldade de querer fazer, na verdade, a comunicação, porque eles continuam com investimento no Brasil, continuam investindo em bolsa de valores e, enfim, a conta do estrangeiro aqui, né, o valor que ele gasta para manter uma conta de estrangeiro aqui é alta, né, a tributação também é diferente. Então, às vezes, não vale a pena, né, a pessoa manter investimento aqui se ela sair, fizer a saída definitiva, né? Então esse é um dos grandes impasses aí que a pessoa tem que considerar que há algumas mudanças, depois que ela faz a saída definitiva, algumas mudanças quando ela sai. Agora, um passo que o que acontece muito, que eu vejo, é assim, a pessoa saiu do Brasil, tem um emprego aqui no Reino Unido, por exemplo, e em virtude dos investimentos dela não ter a assessoria necessária para reestruturar o patrimônio dela, ela opta por não fazer a saída definitiva no Brasil e ela fica indo a cada 12 meses, ok. Mas ela acaba não declarando que ela tem um salário do Reino Unido. Ela nunca faz ela nunca declara para o Brasil que ela tem esse salário. Então, isso ela começa a ficar numa situação irregular, porque ela manteve sua residência tributária lá, mas não declarou a sua conta bancária no Reino Unido, não declarou que ela está comprando uma casa no Reino Unido, problema gravíssimo, porque uma casa aqui de valor pequeno no UK, a hora que declara na declaração de imposto de renda do Brasil é altíssima. Então, ela começa a ter uma vida aí de não declarar um patrimônio de fora no Brasil. Então, essa pessoa, de repente, ela deveria fazer uma saída definitiva para ela não precisar mais declarar esse patrimônio inglês ou do exterior no Brasil. Então, para essa pessoa pode ser que compense fazer a saída definitiva de cara. Agora, outro fato que muitas vezes eu vejo é que a pessoa não declarou por não saber. E se ela tivesse declarado de acordo, a compensação, ela acabaria nem pagando imposto no Brasil, porque ela poderia compensar diversos impostos. Então, ela fica numa situação irregular por falta de conhecimento. Ela poderia ter mantido a residência dela tributária no Brasil por mais um
tempo, não por muito tempo, mas por mais um período, e declarado o patrimônio dela do exterior corretamente. E a gente tem uma outra situação. Então, as duas receitas, elas acabam se comunicando também. É uma coisa importante, né? Porque o Reino Unido também está querendo receber seus impostos, né? E aí você tocou num ponto até dessa questão tributária, que é extremamente importante, porque às vezes não porque foi tributado aqui que o Reino Unido não vai querer tributar também, né? Então são dois pontos distintos. A pessoa, como não há acordo de bitributação entre o Brasil e o UK, cada país adota as suas regras. Então, o Brasil adota regras brasileiras. Então, o Brasil adota aí a questão de fez saída definitiva ou não, ficou 12 meses sem voltar, as regras diversas aí do Brasil. E o UK adota as regras dele. A vantagem é que eles permitem compensação. Então, não, eu já vi muitos erros aí. Às vezes falam, não tem acordo, tem acordo. Na verdade, não tem acordo, mas pode compensar os impostos. É essa a maneira aí entre o Reino Unido e o Brasil. Então, o fato de ter feito a saída definitiva ou não impacta que o Reino Unido não precisa saber dos seus investimentos, da sua vida no Brasil. Se a pessoa passou a residir no UK e, de acordo com o UK, ela é classificada residente aqui, ela tem que se atentar às regras do UK. Da mesma maneira que se a pessoa nunca fez a saída definitiva do Brasil, ela se mantém residente tributária no Brasil, ela tem que declarar no Brasil todas as contas bancárias dela do exterior. Essa troca aí de informações é onde dá muito problema. Geralmente a pessoa não declara e o primeiro ponto que a Receita pega ou que o HMRC pega é em virtude de contas bancárias. A pessoa tem conta bancária em um país ou no outro e não declara nos dois, e daí é onde a maioria dos problemas. Eu fico achando que que muitas pessoas são pegas nessa malha fina internacional, mas eu sei que muitos não declaram e acabam não aparecem. Então é comum falar assim, meu colega faz, não deu certo. Mas eu sempre vejo o lado da pendência. A maioria dos problemas das pessoas que me procuram é porque ou a Receita descobriu e está com uma multa enorme e lá tem que resolver esse problema, ou a HMRC descobriu que ela não declarou e tem um grande problema à frente. Então, por isso que eu acho que vale a pena planejar de acordo. E você tocou num ponto importante, né? Porque muitos contribuintes, eles levam por esse lado, né? Eles falam assim, olha, mas o meu colega fez, nunca teve dor de cabeça. O outro fez, sempre deu certo. Não é porque sempre deu certo que vai dar certo a vida inteira. Então, assim, uma coisa importante que a Receita ela pode cobrar os últimos 5 anos, né? Então, assim, se tiver alguma divergência nesse período, você pode ser notificado. Então, por exemplo, hoje nós estamos em 2020. Então, até o que aconteceu em 2016 está sendo cobrado agora. Então, não é porque ontem deu certo, 2 anos, 3 anos passou, que está tudo dando certo, né? Pode ser que em algum momento a pessoa seja surpreendida. Agora, essa questão é importante, né? Porque as pessoas elas não se preocupam com o seu patrimônio, Fernanda. Às vezes eu me preocupo até demais com os nossos clientes, né? Eu tenho visto aqui pessoas que estão morando fora do país. Eu até atendi esse dia uma pessoa que mora no Japão e ela falou para mim que já estava morando lá há 9 anos e tem renda no Brasil, tem investimentos no Brasil. Ou seja, em algum momento, né, essa pessoa pode ter uma complicação, né? Eu acho que o grande lance aí pode se dar também, a hora que essa pessoa falar, vou voltar para o Brasil, tenho aqui 500 mil reais, enfim, que ela adquiriu no Japão, muito mais, provavelmente muito mais, mas que seja um valor desse sentido para o Brasil. A pessoa vai ter muita dificuldade em trazer esse valor de volta para o Brasil se esse valor nunca esteve nas declarações de imposto de renda dela. Então, esse é um ponto. Nesse momento, essa pessoa precisa declarar a vida dela, independente da Receita descobrir ou não, ela tem que declarar. E o outro que eu já vi também é quando acontece um inventário. Infelizmente, se a pessoa falece, esse residente no Brasil, que tinha declaração de imposto de renda brasileira, ela falece, deixa uma casa na Espanha, na Inglaterra. Essa casa não constava na declaração de imposto de renda dele. Daí começam a aparecer inúmeros problemas para a família trazer esse patrimônio que ela tinha de fora para o Brasil, digamos assim. Como que ela declara esse patrimônio para o Brasil se esse patrimônio nunca esteve na declaração de imposto de renda do falecido? Em algum momento começa a dar problemas, tá? E eu acho que tem essa questão também do valor que você falou. Porque, assim, pensa, a pessoa tem lá 300 mil libras, né? Aí vende um imóvel e aí chega aqui no Brasil com 1.500.000 reais. Aí de onde veio esse dinheiro? Ah, do imóvel que eu vendi lá na Inglaterra entendeu? Aí você não tem isso na declaração, você vai tributar isso com 27,5%? Tem que estar preparado para isso, né? Tem N problemas aí nesse sentido.
Por isso que vale a pena ir fazendo ou faz a saída definitiva, estrutura teu patrimônio de acordo, e daí não cabe mais ao Brasil tributário que a pessoa tem fora, ou mantenha por um período a residência tributária no Brasil e vai declarando essa renda do exterior, compensando devidamente. O importante é fazer um planejamento, ok? Isso vale a pena colocar o patrimônio, dependendo de uma holding, no Brasil, fazer uma holding familiar ali, patrimonial, coloca o patrimônio dessa pessoa dentro dessa holding. Isso pode ser muito bom, como declarar aqui no UK. Então, há maneiras da pessoa se estruturar para não ser pega de surpresa. É isso que você falou de transferir isso para uma holding, né, e levar isso para uma pessoa jurídica, é importante ser realmente pensado, né? Até porque a qualificação da tributação é totalmente diferente, né? Então, dependendo do patrimônio, por isso que a gente sempre pede para a pessoa procurar um especialista, né, nesse assunto, Fernanda, porque não é um serviço para amador, né? Eu tenho visto a gente faz imposto de renda aqui também no Brasil, eu tenho visto muitas complicações, né, de pessoas que não tinham orientação. Ou eles fizeram com um profissional que, de repente, não entendia do assunto, ou eles foram se aventurar e tentar fazer sozinho, por não conhecer, e gerou muita dor de cabeça, né? Você enfrenta isso aí também no Reino Unido? Enfrento. Muitas vezes contadores, assim, muito bons no Brasil, falam, é contador da minha família, faz 10 anos, excelente. Rendimentos do exterior não é uma coisa que a pessoa vê na faculdade comumente, não é uma especialidade fácil. A hora que ele está fazendo, esse contador aqui pode ser fantástico nessa parte empresarial. A hora que ele vai fazer uma declaração de imposto de renda e começa a se adequar ali com rendimentos no exterior, muitas vezes por receio ele fala, não declara. Enfim, ele pode acabar cometendo um erro ali que poderia ter sido evitado, porque não é uma especialidade, é um assunto complexo, por isso que compensa um especialista mesmo quando entra aí no lado de rendimentos do exterior. Outro ponto que eu vejo também que as pessoas erram muito no Brasil aqui é sobre investimento em bolsa de valores, em ações, né, em renda variável. A gente vê que tem muitos erros, né, no momento de declarar. Então, você vê que foge um pouco do cotidiano, né, exige um pouco mais de estudo. No seu caso, você é um especialista, né, você trabalha exclusivamente com isso, né? Então, isso te traz uma experiência muito interessante e muita confiança, né? Porque até os trabalhos que a gente tem indicado para você fazer têm sido bem realizados, né? A gente tem feito essa parceria entre Brasil e Reino Unido justamente para ajudar esses empreendedores, ajudar essas pessoas que queiram realmente se organizar e poder ter melhor resultado financeiro, né? Não, de fato. E eu gostaria de comentar um pouquinho do UK, já que falamos sobre a saída definitiva do Brasil ou continuar residendo no Brasil, desde que tenha os vínculos necessários aí, falar sobre o UK. O UK, da mesma maneira, se a pessoa está aqui no UK, ela começou a trabalhar aqui, alguma coisa, o UK já classifica essa pessoa como residente tributário no UK, e se ela tem rendimentos fora, seja aí uma poupança, um aluguel que ficou no Brasil, uma empresa no Brasil pagando dividendos, ela, a partir do momento que esses rendimentos fora, eu vou simplificar, mas passou de 2.000 libras por ano, que é o valor baixo, ela tem que informar o HMRC, o Receita Federal aqui do UK. Então, não que ela necessariamente precise pagar o imposto sobre isso, porque ela pode compensar, mas ela precisa informar. E eu já vi muitas pessoas que tiveram problemas. A multa, se não informa e tinha um imposto, se o HMRC descobre, é 200% o valor do imposto. Então, a multa é muito pesada. Compensa essa pessoa informar antes, se tem passado negociar aí uma multa menor e tudo mais, mas ela precisa informar. E o UK tem duas maneiras de classificar. Então, nos primeiros 6 anos que a pessoa veio para cá, se ela informa, até que tem uma maneira mais benéfica aí de classificar esses rendimentos de fora. Então, compensa conversar com um contador especialista, ou mesmo antes de vir para o UK, eu consigo falar para a pessoa, olha, faça dessa maneira o teu portfólio no Brasil para conseguir trazer isso para o UK sem tributação. Então, dá para estruturar, dá para trazer dinheiro do Brasil para o UK sem tributação, desde que faça um planejamento, nem que seja só uma consulta, para a gente poder estruturar aí melhor que dinheiro que compensa trazer. Um exemplo, tá, Altair? O Brasil não tributa dividendos. Então, a pessoa, de repente, tem lá 100 mil reais no Brasil que ela tirou de dividendos de uma empresa. O UK tributa dividendos. Então, uma pessoa aqui no UK que recebe dividendos do Brasil, a hora que ela declarar dividendos do Brasil, aqui ela vai ser tributada. Então, de repente, haveria outras maneiras aí dela organizar o patrimônio dela que não fosse trazer dividendos do Brasil para cá. Entendi. Eu acho que a questão tributária do imposto de renda no Brasil já é um pouco complexa, né? Você pegar o regulamento e começar a ler, você tem
tem bons meses aí para você estar estudando. Agora, imagina quando você fala de questões internacionais, né? Eu acho que realmente exige um estudo muito específico, uma dedicação e um empenho para que a gente possa ser assertivo. E até eu aqui, Fernanda, na verdade, na contabilidade, né, de empresas, eu tenho procurado sempre me especializar. Então, a gente é bem especializado na área da saúde, né? Então, a gente atende médicos, clínicas, hospitais. Por quê? Porque é muito mais fácil eu estudar bastante sobre aquele tema e ser muito bom naquilo do que querer sair fazendo tudo, né? E você acaba não fazendo nada. O que eu acho que eu vejo, eu não sei aí como é que é essa situação, mas aqui no Brasil, por exemplo, eu vejo muito os contadores tentando fazer tudo, né? Tentando entender de tudo. E no final acaba não entendendo de nada e não auxiliando de forma profissional os clientes. Então, eu acho que a especialização é importante para gerar segurança, né? Porque eu acho que quem faz uma situação, uma condição todos os dias, está ali lidando com aquele assunto, qualquer mudança na legislação, ela está muito atenta, né? É muito mais fácil manter essa atualização. Eu acho que o nicho, pegar um nicho e focar naquele nicho, ele ajuda tanto o profissional, que não se sente bombardeado por informações diferentes aí e tudo mais, mesmo o melhor profissional não consegue se atentar a tudo, quanto a pessoa que, quando ela conversa com um profissional qualificado naquilo, aquela pessoa vê aquilo com frequência, vai ter uma visão maior, consegue te dar uma dica fácil, de repente, que o outro profissional poderia não ter esse conhecimento. Então, o nicho é fundamental. Eu sempre trabalhei com esse nicho aí, Brasil e UK, e eu gosto muito da pessoa física, embora muitos contadores trabalham mais no foco empresarial, eu sempre foquei na pessoa física. Eu tenho contador comigo que faz a parte empresarial, mas eu gosto de fazer esse planejamento sucessório, esse planejamento familiar, esse planejamento da pessoa que tem patrimônio aqui, vai para o Brasil, ou do Brasil que vai para o exterior. É um nicho que me atende. Mesmo se eu não vi um caso antes, eu gosto de pegar o acordo, ler na íntegra, para entender como melhor atender essa pessoa, esse expatriado. Maravilha. Bom, Fernanda, mais uma vez, né, a gente tem aqui, eu acho que sobre esse assunto a gente poderia estar falando aqui horas e horas, mas a gente tem essa questão do tempo aqui no YouTube. Eu acho que foi dicas realmente relevantes, né, para o nosso público e eu tenho certeza que mais pessoas vão te conhecer. Agora, deixa eu te perguntar, como que faz para as pessoas te conhecerem? Suas redes sociais, eu vou deixar todas aqui na descrição, mas fala aí, como é que as pessoas te acham? Então, eu tenho um website, eu escrevo em 2 websites. Um é Experts for Expats, e lá eu sou uma colaboradora. Eu escrevo em inglês lá sobre impostos do Brasil, principalmente para britânicos que vão para o Brasil. Então, eu escrevo lá. E tenho o meu próprio blog, fernandaellis.com. E eu tenho muitos temas lá que eu tento, ainda mais agora com lockdown e tudo mais, eu tento colocar muitos temas. Então, eu tenho temas específicos sobre compra da casa, impostos, sobre herança, que é 40% aqui. Então, o meu blog é um bom... Eu escrevo para o blog, mas eu sugiro que a pessoa leia os artigos do blog. E lá tem também um link para marcar uma consulta online. Então, a pessoa faz o pagamento da consulta e nessa consulta, por 1 hora, eu, de fato, tudo que eu souber, todos os links que eu puder passar, eu passo de maneira profissional para essa pessoa. Muitas vezes eu falo, uma consulta que a pessoa paga compensa mais do que ficar N horas lendo coisas na internet que de repente não foram feitas por especialistas e pode ser que estejam desatualizados. Acho que marcar a consulta é o primeiro passo, tá? Com certeza. Bom, Fernanda, obrigado mais uma vez, né, pela sua gentileza, disponibilização do seu tempo para ajudar aqui os empreendedores e as pessoas que precisam de informações relevantes. Espero que em breve você volte aqui no canal, né? E que em breve você possa estar me visitando e eu te visitando aí também para a gente poder gravar juntos. Certamente, Altair, certamente. Obrigado, viu, pessoal? Deixa o joinha no nosso vídeo aí e compartilhe o máximo de vezes que vocês conseguirem aí para ajudar as pessoas também. Obrigado, Fernando. Um abraço e até o próximo vídeo. Obrigada, Altair.